Os campos de concentração no Ceará surgiram na seca de 1932 com a finalidade de evitar que o retirante chegasse até a capital cearense, Fortaleza. Isso aconteceu porque em todas as secas anteriores a 32, os retirantes, os flagelados migraram e procuraram socorro público na capital. No caso do Nordeste, todos os socorros públicos eram prestados nas capitais. Da seca de 1877, 79, durou 3 anos, passando pela seca de 1888 e 89. Depois veio a seca de 1900 até a seca de 1915. Em todas essas secas, os retirantes foram incentivados pelas autoridades a migrarem, abandonando seus domicílios e indo buscar socorro na capital. Isso era uma estratégia que os governos utilizavam para atrair recursos do governo do Império e depois recursos do governo federal. O retirante, então, era uma espécie de massa de manobra que era utilizada pelas elites. Quanto mais migrava, quanto mais mazelas era possível registrar pela imprensa, inclusive a imprensa do Rio de Janeiro, onde ficava a sede da coroa, vinha ao Ceará para fazer registros. Quanto mais matérias desse tipo eram veiculadas, mais o Império se compadecia e mandava recursos para os chamados socorros públicos, que eram empregados, em grande parte, como contrapartida pelo trabalho dos retirantes em obras contra as secas, obras públicas, como construção de escolas, igrejas, pontes, estradas e prédios públicos de modo geral. Essa era a forma do governo promover o progresso material da província. Contudo, em 1909, quando foi criada a Inspetoria de Obras contra as Secas, e posteriormente essa se transformou na IFOCS, Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, em 1919, a IOCS, em 1909, passou a realizar obras públicas sem mais precisar do retirante, mudou o projeto. Agora, com a institucionalização do problema das secas e com a criação de organismos como a Inspetoria, e que fazia obras fora dos períodos de secas, conseguia recursos para fazer obra fora dos períodos de secas, era possível então promover o progresso material da província através desse organismo, sem mais depender dos retirantes. Por isso que a inspetoria é criada em 1909 e na seca de 15 já existe uma antipatia, 1915, já começa uma antipatia contra o retirante que fica ali nos arrabaldes de Fortaleza, é colocado além cercas, em cercados, vigiados pela polícia, nos arrabaldes de Fortaleza. Quando esse retirante migra em 32, aí não existe tolerância nenhuma com ele. De vítima, ele passa a ser considerado uma iniquidade, ele não tem mais importância nem sentido, toda vez que